E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegamos então na nossa semana 7, tá? Onde a gente vai ver sobre a capacidade produtiva, tá? A semana 7 ela engloba tanto esse conceito, como eles recapitulam lá a taxa pré-determinada, mas eu vou focar aqui na capacidade produtiva, que realmente é um conceito novo que a gente tem dentro dessa semana, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui, né, a capacidade produtiva, então a gente vai expressar os aspectos relevantes na definição e no planejamento da capacidade produtiva das empresas, tá? Esse é um ponto muito importante, por quê? Porque você não pode ter uma capacidade abaixo da sua demanda, senão você vai ter falta de produto, e você também não pode ter uma capacidade muito acima da tua demanda, porque senão isso acaba gerando aumento no custo do seu produto, tá? Então, é esse intermediário, né? E esse é um exercício muito legal que as empresas fazem, tá? Identificar os mecanismos de controle da capacidade produtiva das empresas e resolver problemas relacionados à capacidade produtiva das empresas, tá? Então, qual é o conceito, pessoal? O conceito é: a capacidade produtiva é o limite de produção que uma empresa consegue alcançar com os recursos disponíveis em determinado período de tempo, né? Então, é muito importante que a empresa delimite, né, certinho qual é a sua capacidade produtiva mensal e a sua capacidade produtiva anual, né? E com isso também trazer para semana e para dia, mas aí tem outros fatores que interferem, tá? Continuando aqui, por que que é importante planejar essa capacidade? Bom, primeiro, evita perdas por excesso de demanda não atendida, tá? Então esse é um ponto muito importante, tá? Reduz custos com capacidade ociosa, né? Então é aquilo que a gente estava falando, né? Se você tem uma capacidade muito maior que a demanda, você vai ter aí uma capacidade ociosa, então acaba aumentando o custo do seu produto, né? E apoia decisões de investimentos e expansão, né? Então, por exemplo, eu sei que minha demanda vai aumentar muito para o ano que vem, então eu vou fazer alguns investimentos e vou precisar expandir o meu parque produtivo para poder atender essa demanda, né? E alinha a produção com a estratégia da empresa, né? Então, qual é a estratégia da empresa, né? Por exemplo, eu já tive empresas que a gente teve que cortar uma linha de produtos, né? Uma linha de produtos para oncologia, por quê? Porque acabava dando prejuízo, né? Então a gente teve que fazer o phase out dessa linha, né, que era um pilar estratégico da empresa, acabar com essa linha. Então a gente teve que revisar toda a capacidade produtiva, diminuindo o tamanho da fábrica, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante, tem que estar sempre alinhado com a estratégia da empresa, tá? Tipo de capacidade, pessoal, eu listei aqui três, tá, que são os que vocês mais escutarão falar, tá? Então a gente tem tipo de capacidade instalada, que é a capacidade máxima teórica com todos os recursos ativos que a empresa dispõe. A gente tem a disponível, que é a capacidade real, né, onde você também considera dentro desse cálculo as perdas e as paradas com manutenção, e você tem a capacidade utilizada, que é o quanto realmente foi usado da capacidade disponível, né? Então você tem lá, vou produzir 10 mil unidades mês, mas produzir só 8 mil, né? Então qual foi realmente a capacidade utilizada, tá? Então esses são os principais conceitos, tá? Problemas comuns que a gente encontra dentro desses conceitos, pessoal. Então, capacidade acima da demanda, deixa eu botar aqui o apontador, né? Capacidade em cima da demanda, a gente tem um aumento do custo fixo unitário, né? Então, se eu tenho uma fábrica muito grande para uma demanda reduzida, né? Ou seja, eu vou ter ociosidade, então estou aumentando o meu custo fixo, porque eu tenho a depreciação, né, de toda a instalação, né? Eu tenho o supervisor, né, que supervisiona tudo, mas como eu tenho pouca demanda, né, ele acaba sendo um peso nesse custo fixo, né? Eu tenho a luz, não, a luz se bem que é um custo variável, vai acabar variando de acordo com a demanda, né? Mas eu tenho controle de qualidade, que também é um peso fixo, a garantia da qualidade, né? A área de suprimentos, né, que auxilia aí nas compras aí dos insumos, né? Então, capacidade acima da demanda aumenta o custo fixo, tá? Capacidade abaixo da demanda, pessoal, você acaba perdendo receita ou tendo back order, né? Por quê? Porque você não consegue entregar o produto, né? Ou seja, você vai lá e tem uma demanda que você sabe que vai vender 10 mil unidades, mas a tua capacidade é para produzir 8 mil unidades. Então você vai ter uma fila de espera e não vai conseguir
atender todos os seus clientes, tá? E falta de controle, né? Também são problemas comuns aonde ociosidade, gargalos e desperdícios acontecem, tá? Então, como dimensionar, pessoal? Primeiro você tem que levantar a demanda. Então, o principal, né, principalmente na época de elaborar o orçamento da empresa, né, você vai e vê qual é a sua expectativa de venda, ou seja, qual é a sua demanda. Então, primeiro ponto para você dimensionar a capacidade produtiva é levantamento da demanda, tá? Depois vem a definição do mix de produtos, né? Então, se você tem lá dentro do teu portfólio 20 produtos, qual que você vai vender mais? Qual é o seu segundo produto? É da mesma linha de produção? Não é da mesma linha de produção, tá? Então, é importantíssimo você definir então o mix de produtos para você realmente ver qual é a tua capacidade, tá? Depois você vai para o mapeamento dos processos, né? Então, beleza, tenho minha demanda, defini meu mix de produtos, tá? Para eu aumentar minha capacidade e poder atender essa demanda, né? Eu preciso o quê? Comprar mais equipamentos, eu preciso aumentar minha área de produção, eu preciso contratar mais colaborador, né? Então, assim, você precisa mapear todos os processos. Depois você vai para o cálculo da capacidade por etapa, né? Então, esses são os 4 pontos. Aí você tem mais o quinto, que é a análise de gargalos e a sazonalidade, né? De repente você tem produtos que vendem mais no verão ou produtos que vendem mais no inverno, né? Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente tem uma sazonalidade muito alta. A gente tem, por exemplo, os medicamentos, eles aumentam dia 1º de abril, né? Então você imagina o seguinte, todas as redes e distribuidores, eles querem o quê? Comprar mais antes de 1º de abril, que é para poder aproveitar então o que a gente chama de pré-alta. Então, fevereiro e março, dentro da indústria farmacêutica, são os meses que mais vendem junto ali com novembro, outubro, novembro, dezembro. Então você tem que avaliar a tua sazonalidade, tá? Bom, indo para os mecanismos de controles, pessoal, a gente tem controle de produção por turno, né? Então você vai ter primeiro, segundo e até terceiro turno dentro da tua fábrica. Então é importantíssimo você controlar essa produção por turno, tá? Depois você tem o acompanhamento da taxa de utilização, né? Então, qual é a taxa da minha capacidade, né? Eu estou utilizando 80% dela, 70%, 95%, putz, eu estou ali no 99%, então preciso elaborar um estudo para aumentar essa capacidade de produção, tá? Bom, vou ter indicadores de desempenho, como o lead time, taxa de ociosidade, né? Então, são indicadores importantes para você medir, né, os teus processos produtivos, né, e a tua capacidade de produção, ou seja, onde estão os gargalos, onde estão os problemas, onde eu estou mandando bem também, né? Então esses indicadores vão poder te mostrar aonde você realmente está performando bem para de repente você replicar para uma outra linha de produção. Tá? E obviamente sistemas de ERP e dashboards operacionais, tá? Então isso daí é importantíssimo, tá bom, pessoal? Bom, eu já usei muito SAP, TOTOS e o Oracle, tá? Então esses aqui são os 3 principais ERPs aí que as empresas possuem, tá? Então vamos agora fazer alguns exercícios para a gente fixar bem esses conceitos, tá bom? Bom, vamos lá. Esse exercício aqui é um exercício que a gente tem lá dentro da semana mesmo, né? São aqueles 5 exercícios que a gente tem ali disponíveis para fazer, né? Então, ele pede aqui a alternativa que apresenta a numeração correta para cada itemzinho aqui, né? Então, ou seja, isso daqui que é produzido para cada item desse, né, para cada conceito de empresa, ou seja, o que mais se adequa, né? Então, vagas, pessoal. Então, o que preenche as vagas? É um hospital, é um teatro, é uma escola ou é uma refinaria de petróleo, né? Então, eu diria que vagas está atrelado à escola, né? Está atrelado a esse business, né? Leitos, pessoal, leitos está atrelado a hospital, né? Assentos, pessoal, assentos é o quê? Quando você vai no teatro, no cinema, então você precisa, né, do assento para sentar, né? Então, por exemplo, os cinemas, eles têm um estudo, né? Por que às vezes tem cinema que tem 3 salas e tem cinema que tem 8 salas, né? Por conta da demanda que aquele cinema espera durante o mês, né? Então, por isso que tem o número de salas por cinema, ou nesse caso aqui, no teatro, né? E por último aqui, litros por dia. O que faz litros por dia?
né, é a refinaria de petróleo, né? Então, isso tudo aqui é para vocês terem ideias do que cada empresa vai ter que estudar para poder, então, aumentar a sua capacidade, né? Então, realmente aqui é a letra B, onde tem 2, 3, 4, 5 e o 1, tá? Indo para o próximo exercício, pessoal, ter capacidade produtiva e volume de produção muito acima da demanda. O que causa? Então vamos lá, você tem uma capacidade produtiva e o teu volume de produção ele é muito acima da demanda, né? Então você produz mais do que você tem de demanda. Então você produz muito mais unidades do que você vende. Então vai diminuir o seu custo unitário, né? Lembra lá das aulas anteriores, né, onde você tem a sua taxa hora, né? Então, quanto mais você produz por uma certa quantidade de venda que você tem, né? Ou seja, você está produzindo mais do que a tua demanda de venda, você está diminuindo o custo do seu produto, porque você tem mais horas de produção e essas horas elas diluem o seu custo fixo, tá bom? Próximo exercício, pessoal, ao utilizarmos horas extras, tá? Então, olha só, muito importante. Quando a gente utiliza hora extra, a gente aumenta o custo e o investimento em aumento da capacidade? Não, né, pessoal? Aqui, hora extra significa o quê? Que a gente está aumentando o custo, mas não o investimento, né? A gente reduz o custo? Não. Hora extra aumenta o custo. Aumentamos os custos e mantemos inalterados os investimentos no aumento da capacidade? Sim, pessoal, é exatamente aqui a letra C, né? Porque quando você utiliza hora extra, você não está tendo qualquer investimento em cima da sua capacidade, tá? Bom, vamos aqui a mais um exercício, né? Então, alterar frequentemente a capacidade produtiva tem vantagens e desvantagens. Elas seriam respectivamente. Então, primeiro as vantagens, depois as desvantagens, né? Então, aumenta o custo, reduz a ociosidade? Não, eu não diria, né? Aumentar vantagens competitivas e fortalecer o posicionamento estratégico? Não. Então, isso daqui não é uma desvantagem. Uma vantagem, ela diversifica produtos? Não, eu acho que não tem nada a ver. E aumenta a ociosidade? Não. Aumentar capacidade, reduzir agilidade? Não, reduzir agilidade é uma desvantagem. Aumentar capacidade, eu também diria que não. Evitar faltas e excessos e aumentar investimentos. Então, é a letra A, pessoal. Então, quando você aumenta, né, altera frequentemente a capacidade produtiva, você está querendo realmente evitar faltas e excessos, né? Porque não pode faltar produto no mercado e também não pode ter excesso de produção, porque senão você vai jogar fora depois esses produtos, né? E obviamente é uma desvantagem porque você tem que botar grana, né? Então você aumenta os investimentos, tá bom? É exatamente a letra E. Próximo exercício, pessoal, então, eu acho que esse aqui é o último, né? Vamos lá. A estratégia de ajuste de estoque tem como vantagens evitar a perda da receita? O que vocês acham, pessoal? Então, quando a gente faz a estratégia de ajuste no estoque, a gente quer sim evitar a perda da receita, né? Ou seja, eu quero realmente atender a toda a minha demanda, né? Você posterga novos investimentos no aumento de capacidade? Sim. Quando você ajusta o seu estoque, né, você pode sim postergar novos investimentos, né, no aumento de capacidade, está certíssimo. Aumenta o estoque? Não, né, pessoal? Se você está ajustando o seu estoque, é porque você não quer aumentar o custo desse produto parado, né? Isso daí é custo capital, isso daí custa para a empresa, né? Então, ele não aumenta o estoque, né? Então, são as respostas 1 e 2. Tá bom, pessoal? Então, esses eram os conceitos aqui da aula da semana 7, né? Eu vou então preparar aqui uma listinha de exercícios para a gente poder fazer no Excel para dar uma recapitulada, né? Principalmente exercícios aí que exigem cálculo de valores que eu estou vendo lá no grupo que tem muita gente em dúvida. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.